Louvado seja Deus. Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Dá um joinha aí no meu vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Leva-nos em paz, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Guarda-nos cada dia, Tuas mãos, meu Senhor. A mais uma Escola de Profetas. Eu estarei aqui com você falando a respeito da Palavra de Deus, conhecendo um pouco mais a fundo aquilo que nos traz uma transformação de vida através daquele que nos traz a revelação. E participe pelo site e pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, @redegospel.tv e o nosso site redegospel.tv.br. E você também poderá assistir às aulas do nosso canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/CEAR Escola de Profetas. Se inscreva para receber notificações de nossos novos vídeos. Bom, nós estamos falando a respeito de Esdras. Então, a nossa série sobre Esdras esse ano é um ano muito importante. Vemos a importância dele como dado uma revelação ao nosso apóstolo. E o tema de hoje, primeiro período do retorno do exílio. Então estamos falando a respeito do momento em que Dario se posiciona, o rei Dario, mais um rei persa, que se levanta através do poder do Espírito Santo de Deus e faz com que o povo
achados arqueológicos comprovando tudo aquilo que foi feito através, vamos dizer assim, desse rei chamado Dario, o rei persa. E Dario, no fim, ele pisa a cabeça, literalmente, do falso Esmerdes. Bispo, quem é o falso Esmerdes? Bom, na última aula, nós estávamos falando a respeito dele, que era um intruso, um mago que ocupou o lugar de um dos filhos do rei Ciro. Então ele toma uma posição, ocupa aquele lugar e exerce o domínio agora sobre todo o reino da Pérsia, que nesse período é o reino mais poderoso que tem. Então Dario, quando assume o reinado, ele assume um reinado muito vasto, maior, muito maior do que Ciro, mas com problemas bem sérios. Então havia muitos problemas para serem resolvidos. 9, vamos dizer assim, províncias grandes se rebelaram, mas ele consegue pôr em ordem a casa e tira o chamado falso Esmerdes. Lembrando que Esmerdes era um dos filhos de Ciro e o falso Esmerdes, o mago que ocupou o seu lugar. Agora eu queria falar sobre a testificação, para nós entendermos um pouco o mundo espiritual. Porque quando foi parada a reconstrução do templo, quando houve toda aquela situação polêmica que nós já descrevemos na aula passada, a ideia que a gente tem é que é somente um fato, vamos dizer assim, remoto, que aconteceria, poder, divisão de poderes, domínio aqui. Não, a realidade é que todas as situações ao nosso redor, elas têm um contingente espiritual muito importante. E às vezes nós não conseguimos enxergar. Então eu quero falar agora sobre essa testificação de que a situação desse falso Esmerdes ter entrado e assumido o reino não era nada mais do que um plano do inimigo para paralisar o templo. E obviamente paralisando o templo, Judá não desenvolveria o necessário, os samaritanos sufocariam os judeus, no contexto de que aquilo que era a religião, os costumes dele, iriam passar para os judeus e os judeus iriam perder a visão de futuro e obviamente não viria o Cristo, o Filho de Deus. Então são situações muito sérias que às vezes a gente avalia somente de uma ótica humana. Então existem oposições, existem situações humanas, existem, mas nós temos que entender que o inimigo, ele é o tentador, ele é o opressor, ele é o ladrão, ele é o homicida. Então há uma série de atributos malignos para o nosso inimigo e obviamente a ideia dele é paralisar o avanço da igreja, o avanço do reino de Deus. E nós temos que estar sempre abertos e a palavra de Deus, ela traz o quê? Essas testificações. Vamos abrir então em Zacarias 3, versículo de 1 a 5, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, ele te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então nós vemos aqui nessa passagem de Zacarias, e Zacarias é um profeta muito importante desse tempo, e um dos tempos de maior guerra espiritual, uma guerra travada contra a razão, a mente humana. E esse é um lado muito complicado, porque às vezes nós estamos, como eu falei, levando para o lado só da razão, esquecemos e não discernimos o mundo espiritual. Então vejam que nessa passagem, Josué ou Josuá era o sumo sacerdote responsável pela reconstrução do templo. E ele não enxergava a situação verdadeira.
Satanás estava à sua mão direita. A mão direita, ou mão chamada destra, de onde vem o termo destreza, é a mão a qual nós mais usamos, hipoteticamente. Existem os canhotos, mas os canhotos também são exceção. E a mão direita, então, simboliza ação. E Satanás estava o quê? Impedindo a ação por parte de Josué, e ele não percebia isso. E vejam que tem que se levantar uma palavra profética. Zacarias, que conhecia o mundo espiritual, ergue uma palavra profética para quebrar essa malignidade. Lembram que nós falamos a respeito da influência dos samaritanos? Os samaritanos, além de seguirem, entre aspas, a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como os judeus, eles mantinham vínculo com as religiões antigas. Algumas delas faziam até sacrifícios de crianças a demônios. Então, no caso de Moloque, Adremeleque, eram praticamente as mesmas entidades e eram feitos sacrifícios de crianças. Como é que eu posso compatibilizar alguém, um Deus verdadeiro, poderoso, que ama as vidas a ponto de entregar o seu filho em sacrifício para libertar a humanidade que estava cativa do pecado, comparar ou tentar integrar isso a entidades aos quais sacrificam os filhos? Então a visão por parte dos judeus sempre foi de que a herança que vem à frente, os herdeiros, aqueles que são as próximas gerações, sucessores, são de uma importância muito grande. E nós primamos para que eles desenvolvam bem. Só que aqui a gente percebe o comprometimento das próximas gerações. Só que, de repente, o momento em que eles estavam vivendo ali, os samaritanos eram muito mais desenvolvidos. Como eu falei, e você pode até olhar, veja aí, nessa ilustração na linha do tempo. Então eles estavam já ali na terra de Israel, na terra de Samaria, mesmo em Judá, eles já estavam há muitos anos, há mais de 150 anos. Então veja aí na linha do tempo, você vê que foi em 723 que foram destruídas as tribos de Israel, e logo em seguida foram colocados povos no lugar, que são os chamados samaritanos. E aí eles vieram com esse culto misto, já praticamente 150 anos, trabalhando, se esforçando. Tinham suas casas, moradias, desenvolveram, criaram uma estrutura. Agora, os judeus, por outro lado, já estavam há mais ou menos, vamos dizer, uns 100 anos, um tempo em Babilônia, 70 anos em Babilônia e mais ou menos uns 60, vamos dizer, ali, vamos colocar, não, nem 60, até, não, por aí, vamos pôr 60, ali na Pérsia. Então eles não tinham conseguido desenvolver. E por falta de desenvolvimento, eles tinham uma certa inveja e até uma admiração pelos samaritanos. Então isso trazia uma destruição muito grande no sentimento em relação vamos dizer assim, ao templo, aos valores de Deus. E mal sabiam eles que nada mais isso era o próprio diabo. Então, vejam o que a palavra profética ela traz de poder. Então ela visualiza o mundo espiritual, Satanás se opondo à mão direita. Mas quem é que estava lá? O anjo do Senhor. E a palavra anjo do Senhor é a palavra Elohim. Por isso que fala, o Senhor te repreenda, Por quê? Porque a mesma palavra que é usada para Deus é também usada para anjos e até filhos de Deus, é a palavra Elohim. Então, ali então o Senhor repreende debaixo de uma palavra profética. Então a palavra profética, ela tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, porque ela afeta o mundo espiritual e traz aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus era repreender Satanás na vida dele, de Josué, ou Josué. Então ele estava ali sendo vítima, sem perceber. Obviamente o diabo é tentador, e se ele estava de vestes sujas, é porque ele se deixou contaminar pela influência dos samaritanos. E vejo que até a mitra, que é o chapéu, aquele chapéu do sacerdote, também estava contaminado. Então o que representa aqui? Representa a cobertura. Então vocês vejam que os judeus usam um kippá em reverência a Deus.
Imagine um sumo sacerdote que tinha a mitra. Então, tudo comprometido, mas debaixo da palavra profética de Zacarias, há uma liberação. A graça alcança, vamos dizer assim, de uma forma poderosa Josué, e faz com que ele, vamos dizer assim, seja purificado para poder dar continuidade. Então vejam que o tempo que ficou paralisado, o tempo em que esse falso Esmerdes, que era esse, vamos dizer assim, esse falso rei, ficou ali ocupando e o templo ficou parado, ele poderia acreditar que aquilo era uma contingência normal, mas não era. Era um mundo espiritual, porque era um mago, era um endemoniado, era alguém maligno que tinha poder, vamos dizer assim, no mundo espiritual do mal, para fazer com que o inimigo fosse e inviabilizasse o principal homem espiritualmente falando, que era Josué. Agora veja que a contaminação que havia sobre Josué foi tão forte, ele não discernia, não vigiava, não entendia a importância da casa do Senhor. O que fez com que acontecesse? Os próprios filhos, depois de Josué, vão se casar com as mulheres samaritanas. Então é muito importante o nosso exemplo, o nosso testemunho. Os nossos filhos estão vendo o que a gente faz. É uma incoerência muitas vezes a gente ficar atribuindo coisas só para o dia a dia. Ah, mas é a crise, ah, mas é a Covid, ah, mas são os meios de comunicação. E nos esquecermos que o inimigo se vence com poder de resistência. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que acontecia é que, infelizmente, ele não tinha mais Josué, né? Josué não tinha mais esse poder de resistência. Então era muito importante ele se posicionar agora que Deus estava o alcançando com a graça, o estava purificando, para que ele pudesse dar continuidade na construção do templo e vir então ali vamos dizer assim, o testificar, o certificar do domínio do Senhor sobre aquela região que antes era dominada por demônios. Mas vamos abrir agora Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 4 e 9, que diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Talvez você esteja cansado de ouvir, diz o Senhor dos exércitos. Mas sabe o que é isso? É a palavra de Deus, que ela não trata de assunto algum sem haver um objetivo. Por que Zacarias repete tantas vezes? Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Eles precisavam entender que eles não estavam ali à mercê dos samaritanos e nem à mercê de uma edificação difícil, nem à mercê de um falso Esmerdes, um mago. Eles precisavam acordar para o mundo espiritual, se posicionarem com jejum, oração, fatores importantes que até pouco antes o próprio Daniel tomou o posicionamento de orar e jejuar, e Deus mudou o destino, inclusive até do reinado da Pérsia, da Babilônia. Então é muito importante nós entendermos espiritualmente que Deus tem exércitos celestiais. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, fala a respeito de Zorobabel. Zorobabel era o governador, ele era da descendência de Davi, alguém inclusive próximo do rei Dario. Então alguém que convivia com o rei Dario. Então era um homem que
estava, vamos dizer assim, numa gama de influência superior. Mas tanto ele quanto Josué, que era o sumo sacerdote, estavam passando por lutas. Óbvio, o inimigo não queria que eles reconstruíssem o templo, porque o templo sendo reconstruído, a Jerusalém sendo restaurada, o povo voltando a ter harmonia com Deus, aqueles demônios que estavam ocupando aquele espaço junto com os samaritanos teriam que bater em retirada. Então nós temos que entender, existe domínios setoriais, regionais de entidades. Então eu mesmo, a gente muda muito. Então a maneira de nós servirmos ao Senhor é que às vezes estamos aqui, somos enviados para outro lugar. Eu já fui enviado para Bahia, para Vinhedo, Osasco, Santana, vários bairros e assim por diante. E o que ocorre é que em cada um deles a realidade espiritual é outra. E se nós não entendemos que existe um contingente espiritual a nosso favor e não tomarmos posicionamento espiritual, aquelas potestades, elas se mantêm firmes e fazem com que a igreja recue. Então a igreja, já há 2000 anos, o Senhor falou as coisas que em breve acontecerão. Está no Apocalipse. Mas que breve é esse? Que já faz 2000 anos e determinadas situações não acontecem. É porque falta um posicionamento por parte da igreja. Nós olharmos a igreja apostólica do Senhor Jesus, logo no início, que começou com o poder, aos poucos ela foi perdendo. Primeiro, por causa da perseguição que houve. Então houve um período, que é o período onde houve muitas pessoas que foram sacrificadas. É a época dos mártires. Mas depois vieram os pais apostólicos, os pais da igreja, que pegaram o fundamento dos apóstolos e ainda solidificaram mais. Mas com o tempo, as culturas das regiões foram entrando e marcando a igreja apostólica, e a transformaram numa igreja que, para atender uma demanda mundial religiosa, porque foi o que aconteceu, um dos imperadores, chamado Constantino, resolve assumir o cristianismo como a igreja do Império Romano. Porque a igreja do Império Romano, aliás, o Império Romano estava se dividindo, Oriente e Ocidente. E a sacada do rei Constantino foi assim: vamos pegar alguma coisa que é tanto para o Oriente como o Ocidente para unir. E eles fizeram isso, a igreja cristã. Por quê? O cristianismo, ele nasceu no Oriente, mas ele tem características do Ocidente também. Então a gente percebe essa dicotomia, que era de muita importância, entre aspas, político-religiosamente. E ele começa a igreja chamada Igreja Católica, O termo católico é universal, mundial. E começa, e dali para frente, para agradar determinadas religiões do reino, ele vai enquadrando. Aí enquadra uma situação, o que eles chamam, de até um termo muito usado, das religiões, porque determinada situação que acontece em determinada religião vem e faz parte também da nossa. E vai para acomodar tudo isso, de repente se afasta daquilo que é verdade. Era mais ou menos o que estava acontecendo na época de Josué. Então os samaritanos, que eram povos estrangeiros, cada um com a sua religião, querendo se acomodar com a Bíblia. Então o sincretismo religioso, ele é um perigo, porque não é para a gente acomodar. Nós temos que entender. Eu acho assim, todas as religiões têm o seu direito, tudo, mas nós temos que entender o que é a verdade. Então, por exemplo, não é a igreja que salva, mas é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a gente tem que começar a ter a ótica, porque muitos rejeitam, e muitos também querem adaptar, segundo o seu credo, aquilo que é colocado como a palavra de Deus. Então é bem complicada essa área. E a gente percebe que durante praticamente 2000 anos, mais ou menos, vamos dizer assim, 1600 anos, a igreja vai se esvaziar daquilo que é a condição apostólica e vai se
levantar ali através do protestantismo, da reforma, contra a reforma. Tem uma série de situações que vão fazer com que a igreja ecloda novamente. E agora, no nosso tempo, muitas das religiosidades também que existiam estão sendo tiradas. Então o apostolado está trazendo de volta aquilo que se perdeu, né? Porque muitas pessoas falam a igreja primitiva. A igreja nunca foi primitiva. A igreja nasceu do poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo não é primitivo. A igreja é apostólica. Debaixo da autoridade apostólica é que ela nasceu. E hoje nós estamos vendo a igreja novamente crescer. Se nós olharmos aqui no Brasil, quando eu me converti, se nós fôssemos 6%, 5% da população do Brasil, seria muito. Hoje, são praticamente 38 anos depois, nós somos praticamente 40% da população do Brasil, que é um país continental. Então vejam o que é o poder e a autoridade da Igreja Apostólica, o fundamento da palavra de Deus. E era isso que, infelizmente, Josué e Zorobabel não estavam enxergando, por isso se levanta a palavra profética. E o que acontece? Havia um desânimo. Como eu falei, a inveja dos samaritanos, tudo do bom, do melhor, nós temos que ficar aqui construindo o templo, as nossas casas, as inversões que eu já falei, citei várias vezes, mas que são importantes para nós entendermos, porque hoje nós percebemos que as pessoas deixaram a igreja, não se preocupam muito em estar na casa do Senhor, preferem ficar em casa, assistir o seriado, assistir Netflix, assistir aquilo, e deixam a comunhão onde Deus ordena a bênção. Era a mesma coisa que estava acontecendo. Deixaram o templo de lado e começaram a buscar as suas próprias coisas. Houve um esvaziamento e a gente vê que há uma paralisação, que eles não parece que esquentaram muito a cabeça, e o final, 25 anos para que o templo seja reconstruído. Pior, depois vem à frente um período de 59 anos, em que começa a se esvaziar da mesma forma, se esvaziar a adoração ao Senhor, agora cada um também já se envolvendo com as mulheres samaritanas, os filhos, tudo aquilo que a gente já conhece da história, e no fim aqui é levantado Esdras. Depois nós vamos falar um pouco mais a respeito desse levantar de Esdras, um pouco mais à frente. Mas vamos ler agora Zacarias 4, versículo de 6 a 10, que diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então vejam que aqui nós vemos essa passagem, algo muito sólido e forte, falado, ministrado a Zorobabel. Porque com todo esse ambiente, os samaritanos prósperos, eles ali diminutos, porque nessa, vamos dizer, primeira campanha que veio de lá da Babilônia em direção a Jerusalém, vieram somente 50 mil homens. Então já havia todo um povo, milhares, milhões de pessoas morando naquela região. Então eles foram se esvaziando, como eu estava falando. E Zorobabel, que era o governador, que tinha o poder, vamos dizer assim, executivo, a caneta na mão para aprovar ou não determinadas situações, estava começando talvez a se esvaziar. Já não sentia mais que teria poder para continuar, para dar andamento em todo um projeto. E era um projeto de Deus, que Jerusalém fosse restaurada e que o governador se tornasse de toda aquela província, ele próprio, Zorobabel,
o governador de toda aquela região, inclusive a região de Samaria. Então, mas ele não conseguia entender e achava que não teria condições. Mas o Senhor traz essa palavra através de Ageu, que a glória da última casa seria maior do que a primeira, porque ainda tinha um comparativo com o primeiro templo que Salomão edificou, e que de repente, de uma forma muito humilde, eles estavam, eu digo humilde em relação ao de Salomão, que tinha até paredes de ouro, quer dizer, era algo assim, estratosférico, vamos dizer assim, em termos de requinte. E eles agora, sobre obviamente o mesmo fundamento, mas edificando de uma forma mais humilde. Mas essa forma mais humilde era importante porque os tempos eram diferentes. Então, quando, vamos dizer assim, Salomão construiu o templo, ele foi num templo em que o pai dele deixou um legado. Então, uma herança que foi usada, obviamente, para a construção do templo também, e deixou um legado para ele, de honra, porque ele foi o primeiro da dinastia, vamos dizer assim, dos filhos de Jessé, vamos dizer, de Davi. Então, ele sendo o primeiro Davi e Salomão o segundo, ele era alguém que já vinha o quê? Com mérito. Então, Salomão, quando teve uma herança de domínio quase de toda aquela região, e estava na cidade de Jerusalém, que era o auge, era o top daquela região. Então, incomparavelmente mais próspero, rico, o reino de Salomão. Agora, quando Ageu fala que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, é porque a glória de Deus iria se manifestar de uma forma muito maior, porque se aquela suntuosidade do templo não conseguiu mantê-lo em pé, a glória de Deus iria manter esse segundo. Então, Deus se agrada dos humildes começos. Nós estamos vivendo um tempo bem complicado, tempo em que, depois da pandemia, muitas perdas, praticamente sem um crescimento, são praticamente 10 anos que a gente vê que as coisas parecem que não acontecem. Mas a realidade é que estamos talvez no início de uma caminhada aí humilde. Mas é a palavra. A mesma mão que vai pôr o fundamento é a que vai acabar por a pedra de remate. Então é muito importante que nós sigamos o exemplo que nos é dado pelos profetas. Entender que esse novo tempo de Deus para a nossa vida, a glória de Deus vai se manifestar maior ainda. Nós nos dedicarmos, buscarmos, crescermos e principalmente valorizarmos mais a casa do Senhor do que a nossa. A glória dessa última casa é maior do que a primeira, se nós entendemos que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Bom, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Na próxima aula vamos dar continuidade falando a respeito dessa palavra profética de Ageu, palavra de Zacarias. Tem muitas revelações aí reservadas para nós. Eu quero fazer um convite para você estar na casa do Senhor. Fica aí o convite, Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, dentro do Shopping Call Center. Eu te espero lá todas as noites, 8 horas da noite, e no domingo às 8, 10, 16 e 18 horas. E você pode estar também na Renascer Casa Verde, ali a Bispa Listenuda aguarda você, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1267, ou com o Bispo Rueda, em Santo André, Avenida Pereira Barreto, 654. Então vamos encerrando o nosso programa. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.
Pastor Gerson Bruno. Na lição de hoje, vamos começar nosso estudo do livro de Gênesis, examinando o que Deus nos diz sobre a criação. Portanto, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos iniciando o estudo completo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e fico muito feliz por você ter escolhido participar da lição de hoje. Afinal, estamos estudando o livro mais importante do mundo. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. A palavra Gênesis, o nome do primeiro livro da Bíblia, significa algo como Gênese, ou o início. Como dissemos em nossa última lição, este livro não foi escrito somente para revelar como as coisas vieram a existir. Afinal, Deus não nos deve explicações. Esse livro nos fala da origem das coisas porque Deus quer que a gente entenda como tudo começou. Isso também vale para todos os assuntos que vamos estudar no livro de Gênesis. Claro, Deus está nos revelando alguma coisa sobre a criação. No primeiro capítulo de Gênesis temos essas palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies também. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse assunto da criação é o assunto mais popular dentro do livro de Gênesis. Se você participar de uma discussão sobre religião numa universidade, parece que a Bíblia não fala de outra coisa que não seja a criação. A criação é o que mais os universitários gostam de discutir quando se trata de religião. Existem dois pensamentos extremos quando o assunto é a criação. Primeiro, temos a posição do cientista que diz que a criação, como foi narrada no livro de Gênesis, não é cientificamente confiável. Por isso ele rejeita a Bíblia como palavra inspirada de Deus. A outra posição, que é o oposto da primeira, é a do crente conservador, que aborda o assunto com uma outra pergunta: a ciência é biblicamente confiável? E dizem mais: a Bíblia não está sujeita a julgamento, a ciência é que está. A questão aqui não é se a Bíblia é científica, mas sim se a ciência é bíblica. Esta é a questão. A Bíblia e a ciência são compatíveis quando a Bíblia aborda um assunto como a criação? Esta é a verdadeira questão aqui, e é uma questão muito popular. Precisamos colocar algumas coisas em perspectiva agora. Primeiramente, se você pensar em termos de ciência e em como um cientista é, se você pensar sobre os métodos do cientista como ele próprio os define, você pode chegar a algumas conclusões. Você vai acabar chegando a essa pergunta: será possível um cientista crer em Deus e continuar sendo um cientista? Baseado na maneira com que os cientistas definem por conta própria os parâmetros dos métodos da ciência, nós temos aqui uma questão interessante. Com certeza, um cientista pode ser teísta. Muitos cientistas são teístas devotados. Mas baseado na definição que eles próprios têm do método científico, parece que quando um cientista é teísta, ele não está sendo científico, ou não está sendo teísta quando é cientista. Teísta é aquele que acredita em Deus. Os cientistas lidam com dados ou fenômenos que podem ser observados. Eles lidam com dados que podem ser estudados objetivamente. Baseados nas observações desses dados, eles fazem experimentos. Em seguida, eles tiram conclusões e fazem aplicações. É isso que significa ser científico e utilizar métodos científicos. Há um senso comum, novamente, de que quando um cientista expressa a fé, ele não está sendo científico.
A Escritura diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse verso não diz que, a menos que você seja um cientista, você não poderá agradar a Deus, e nem que você só pode se aproximar de Deus se você for um cientista. Deus não tem um plano especial de salvação para cientistas. Os cientistas têm de chegar a Deus do mesmo jeito que todo mundo tem, pela fé. E a fé que nos leva a Deus e torna possível, então, que venhamos ter uma vida que agrade a Deus. A fé é um dom de Deus. Novamente, preciso dizer o seguinte, baseado na maneira com que alguns cientistas escrevem o funcionamento dos métodos científicos, quando o cientista recebe o dom da fé, como qualquer outra pessoa, quando ele crê no sobrenatural, quando ele chega a conhecer a Deus e viver uma vida que agrade a Deus, quando ele chega a isso, ele não está sendo científico, literalmente falando. Veja, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram e chegam a conhecê-lo, conhecem e adoram a Deus na dimensão espiritual da vida. Esse não é o método da ciência. Resumindo, quando abordamos o assunto da criação através de um ato direto de Deus, quando falamos sobre o assunto Deus, quando mencionamos o sobrenatural, a revelação e o milagroso, não estamos no campo da ciência. Qualquer cientista pode lhe confirmar isso. Considerando tudo isso, eu gostaria de traçar alguns paralelos. Acho que existem alguns paralelos muito interessantes entre o que o Gênesis diz sobre a criação e a origem de tudo e o que muitos cientistas acreditam sobre a origem de todas as coisas. Eu creio que há vários paralelos aqui e ali e muitas diferenças agudas. Baseado na nossa introdução à Bíblia, para ler sobre a criação, devemos agir como agiríamos para ler todos os capítulos da Bíblia, fazendo as seguintes perguntas. O que está escrito? O que quer dizer? E o que significa para mim? Ao responder a primeira pergunta, o que está escrito sobre a criação, uma das palavras que você deve estudar e observar cuidadosamente é a palavra traduzida como criar ou criou. Essa é a palavra hebraica bara. Essa palavra bara, a palavra usada para criar, só é encontrada 3 vezes nesse relato da criação. No princípio, Deus criou, e depois, na água, Ele cria, e depois Ele cria o homem. No princípio, houve um ato de bara, ou criação, e como resultado desse primeiro ato de criação, tivemos o firmamento, que significa o universo e a terra. Essa terra tem o poder de produzir toda a vida vegetal. Tudo que veio depois foi um resultado daquele primeiro ato de criação, ou bara. O segundo ato de criação acontece na água e é encontrado no verso 21 do capítulo 1 de Gênesis. O resultado desse segundo ato de criação é a vida animal. Depois veio o terceiro ato de criação que trouxe as pessoas à terra. Mas vamos observar um detalhe. Entre esses 3 atos de bara, ou criação, o relato do Gênesis sobre a criação usa palavras que realmente poderiam ser descritas como desenvolvimento e mudança. Está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando Ele criou os céus e a terra, eles não tinham forma, eram vazios, eram úmidos, escuros e profundos. No segundo verso do relato da criação, Gênesis capítulo 1, lemos que o Espírito de Deus começou a se mover por sobre essa criação. Agora, entre os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, muitas pessoas injetam uma teoria. É a chamada teoria da catástrofe. Eles dizem que alguma coisa aconteceu após o verso 1 que destruiu completamente a primeira criação, por isso Deus teve de fazer outra criação. Eles acham que Deus não poderia criar uma coisa que fosse sem forma e vazia, úmida, escura e profunda. Nesse ponto é preciso uma certa prática como estudioso da Bíblia. Faça-se a seguinte pergunta. O que está escrito? Francamente, não está escrito que houve uma catástrofe. E também não diz que algo aconteceu com aquela criação que a deixou sem forma e vazia. Diz ali que ela era sem forma e vazia. Era um caos, como dizem os teólogos. E diz ali, e isso realmente está escrito, que o Espírito de Deus começou a se mover sobre essa criação e a desenvolvê-la, e a manipulá-la e a transformá-la. Em Gênesis 1, entre os versos 1 e 21, lemos palavras como dividida, reunida e apareça. Por exemplo, lá diz que a terra seca apareceu. A terra seca não foi criada quando ela apareceu. Ela foi criada no princípio e aparentemente estava debaixo d'água. Em um certo momento, quando Deus dividiu as águas das águas, a terra seca apareceu. É interessante que os cientistas como paleontólogos e geólogos têm certeza que a terra inteira esteve debaixo d'água. E é
interessante como a ciência faz um paralelo, neste ponto, com o relato do Gênesis. A palavra para ou criar significa fazer alguma coisa a partir do nada. Não havia absolutamente nada, então Deus fez esse para. Essas palavras em Gênesis, depois do verso 1 até o verso 21, são palavras que significam isso: mudar a forma daquilo que já existe. Isso não é criação, de acordo com a palavra hebraica para. O primeiro ato de criação, apesar de ter produzido o universo, a terra e toda a vida vegetal, não produziu vida animal. Portanto, foi necessário outro ato de para na água. Novamente, os cientistas parecem ter muita certeza de que a vida animal começou na água. E é isso que o relato de Gênesis diz exatamente. Tinha de haver um terceiro ato separado da criação. Tem de haver um terceiro ato de para, porque a vida animal não originou a vida humana. Quando chegamos aos versos 26 e 27, lemos sobre a terceira vez que Deus criou. O resultado desse terceiro ato de criação foi o homem. Quando estudamos seriamente o relato de Gênesis sobre a criação verso por verso, então consideramos a tese do evolucionista ateu, notamos que o relato de Gênesis preenche 3 lacunas da teoria da evolução. Por 3 vezes o relato de Gênesis diz Deus criou. Nesses 3 lugares em que o Gênesis nos diz que Deus criou, o evolucionista ateu luta para apresentar respostas às suas 3 lacunas vazias. Leia o primeiro capítulo de Gênesis e observe cuidadosamente a história da criação. Deus criou e Ele ainda pode criar hoje. Ele quer criar em você um coração novo. Se você está acompanhando o programa, achou tudo muito interessante, mas acha que se você morresse hoje não iria para junto de Deus, porque Ele ainda não criou um coração novo em você? Sabe, eu quero lhe convidar para que você fale com Deus agora. Diga comigo: Deus, eu sei que eu preciso do teu poder de criação na minha vida. Deus, Criador do céu e da terra, eu quero te conhecer. Eu quero que seja criado em mim um novo coração. Me ajude, Deus, me ajude a seguir o teu caminho. Se você fez essa oração, entre em contato conosco hoje mesmo. Queremos mostrar como você pode conhecer o Criador do Universo, como seu Pai Celestial. Nós temos um folheto muito especial para você. Entre em contato conosco. O endereço é anunciado daqui a pouco. Até o nosso próximo programa. É, Senhor, Tu és o meu Criador. Pessoal, chovendo, hein? Chuvinha. Joinha aí, pessoal, no meu vídeo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado. Hoje é dia 2, a dia da criação desse vídeo, a gravação desse vídeo é dia 2 de fevereiro de 2024.
do Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Acabamos de iniciar um estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Ao final do nosso último estudo, eu estava comparando o relato bíblico da criação com a evolução ateísta. Seria bom você fazer algumas observações quando ler o primeiro capítulo de Gênesis e estudar a criação à luz desse livro, a fim de chegar a certas conclusões interessantes. Observe primeiramente o seguinte: o relato da criação de Gênesis registra tudo que existe hoje. Tudo é resultado de 3 atos principais de criação da parte de Deus. Há muita mutação e desenvolvimento entre esses 3 atos de criação. Depois desses atos originais da criação, o Espírito de Deus continua a manipular, mudar e desenvolver essa criação. Existe um paralelo entre o relato da criação e aquilo que muitos cientistas acreditam. Os cientistas estudam as formas de vida que existem hoje e observam suas mudanças e desenvolvimento e então dizem: isso existe, a vida se desenvolve, isso evolui, isso sofre mudança. Alguns cristãos ficam horrorizados, têm chilique e dizem: não pode ser isso. Muito bem, quando você lê o relato da criação de Gênesis, o que ele diz, hein? O que ele realmente diz? O livro de Gênesis diz que houve 3 atos de criação, mas que entre um e outro ato de criação houve mutações e desenvolvimento. É aqui que eles discordam. A expressão Deus e para aparece 3 vezes no relato bíblico da criação. Deus criou. É nesse ponto que muitos cientistas discordam do relato da criação. Alguns deles não consideram esse dado porque ele foge de sua realidade. O criacionismo envolve o sobrenatural, o subjetivo e o espiritual. De acordo com os cientistas, você não pode ser científico em cima de dados sobrenaturais. Resumindo, acho interessante considerar os paralelos entre a ciência e o relato da criação de Gênesis. Existem 3 pontos para os quais os cientistas ateístas têm extrema dificuldade para encontrar respostas. Há 3 pontos onde o relato de Gênesis diz: criou Deus. O cientista ateísta tem dificuldade para responder essa questão. Mas como tudo começou? Quando você começa do princípio, eles realmente não encontram resposta nenhuma. Lembro-me que certa vez participei de um seminário numa conhecida universidade e um renomado cientista estava dando uma palestra. Quando ele disse: nós chegamos nos gases. Aí eu levantei a minha mão e ele me olhou através de seus óculos fundo de garrafa e disse: não me pergunte de onde vêm os gases, hein? Bom, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Você está vendo? Todos eles, todos os cientistas param na questão de onde tudo se originou, de onde tudo começou. Esse é o ponto onde a Bíblia diz: Deus. Deus criou. Devido à maneira como os cientistas definem as disciplinas da ciência, um cientista sempre vai dizer: eu não consigo acreditar que Deus criou. Pessoalmente, eu acho difícil entender por que os cientistas dizem que eles acreditam na teoria do Big Bang, por exemplo. Houve esse grande Big Bang, explosão. Tudo começou de alguma maneira. A Bíblia diz que houve um Big Deus, e que esse Big Deus criou. E foi assim que tudo começou. Esse Big Deus criou. É mais fácil crer no Big Deus do que crer no tal de Big Bang. Os cientistas não conseguem encontrar uma resposta para a pergunta: mas como tudo começou? Eles não conseguem responder. O segundo ponto para o qual os cientistas não encontram resposta é: como a vida vegetal evoluiu para a vida animal? Não está faltando só um elo. Há 3 elos faltando e esse é o segundo deles. Mais uma vez a Bíblia diz: Deus. Foi um ato de Deus. Houve um ato de criação. Depois, o elo que está faltando é:
Como a vida animal se tornou vida humana? Mais uma vez, o relato de Gênesis diz: Deus. Nesse relato lemos que Deus criou o homem. Eu não sei quanto a você, mas para mim essa observação é muito importante. Nos 3 pontos para os quais os cientistas não têm resposta, o livro de Gênesis nos responde. É fascinante observar as antigas teorias sobre as origens. Voltando 400, 500 anos atrás, nos dias de Colombo, eles acreditavam nas coisas mais esquisitas quanto à origem da Terra. Eles possuíam uma ideia muito primitiva quanto a respeito do que, como tudo começou. E isso há apenas 400 ou 500 anos. A Bíblia foi escrita 3.300 anos antes de Darwin. Não é incrível que 3.300 anos antes de Darwin, o autor de Gênesis tenha dito: a vida muda e desenvolve? Isso é muito interessante. A Bíblia é o livro sobre redenção. Mais uma vez, existem 1.189 capítulos na Bíblia e apenas 1,5 capítulo fala sobre a criação. A criação não é uma disciplina da ciência. Essa questão pertence ao campo da teologia ou talvez da filosofia. Eu não sei se você já estudou filosofia. Eu estudei. Filosofia, eu acabei estudando por 1 ano e o curso terminou com o professor fazendo a seguinte afirmação: durante esse ano concluímos 4 coisas, ele disse, e escreveu no quadro negro. A primeira é: eu não sei. Ele escreveu no quadro. Depois de 1 ano estudando com um de seus alunos, claro, achamos que era bem provável que ele estivesse certo. Ele não sabia. A seguir, a segunda conclusão, ele também escreveu no quadro: vocês não sabem. Claro, se ele, com todo o seu estudo, não sabia, quem éramos nós, seus alunos, para dizer que sabíamos? Bom, assim aceitamos a sua conclusão. Sua terceira conclusão, e ele escreveu também no quadro, era: ninguém sabe. Baseados em todos os textos que tínhamos lido durante aquele ano, não era difícil aceitar isso também. Sua quarta conclusão foi, e ele escreveu também no quadro: é inteligente pensar sobre isso. Isso sim é filosofia. Primeiro é: eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas é inteligente pensar sobre isso. Se você quiser, poderá enquadrar a criação no campo da filosofia. Poderá chegar à mesma conclusão do filósofo e dizer: eu não sei nada sobre a criação. Você não sabe nada sobre a criação. Ninguém sabe nada sobre a criação. Mas é inteligente pensar sobre isso. O livro de Gênesis começa nos dizendo que a questão da criação pertence a Deus. Deus criou. Apenas Deus estava lá. Só Deus sabe. Portanto, a única pessoa que pode chegar perto de alguma conclusão sobre as origens é o profeta que tem a revelação de Deus. É exatamente o caso de Moisés. Moisés foi um profeta. Ele subiu o Monte Sinai 3 vezes e ficou lá 40 dias e 40 noites sem comer e disse: Deus, eu quero uma palavra sua mais do que eu quero comer. E Deus deu a ele uma revelação. Deus deu a ele uma palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São essas a revelação que Moisés recebeu. Essa revelação começa com uma simples afirmação sobre a criação. Essa afirmação é uma revelação de Deus. Mesmo sem pretender esgotar a matéria da criação, creio que ela diz a verdade sobre as origens e que será confirmada como verdadeira. Quando a questão é criação, temos 2 posições completamente opostas. Francamente, eu não quero ser forçado a optar por nenhuma das 2. Por outro lado, temos os crentes conservadores que dizem que se você crê na Bíblia, então tem que acreditar que a Terra possui apenas 6.000 anos de existência e que o homem também só existe há 6.000 anos. Você não tem que acreditar que a Terra e o homem existem há 6.000 anos para crer na Bíblia, porque a Bíblia não fornece nenhuma data. Se Deus pôde criar Adão como adulto, ele pôde criar um universo adulto, é lógico. Um repórter de um programa de televisão certa vez perguntou ao Billy Graham: Dr. Billy Graham, como o senhor pode dizer diante de todas essas pessoas que a Bíblia diz, sendo o senhor formado em antropologia? Ele respondeu: olha, para mim não há problema algum. Existe um problema para você? Então, o repórter respondeu:
Um antropólogo deveria saber que a Terra tem bilhões de anos e a Bíblia afirma que ela possui apenas 6.000 anos. Como o senhor pode achar possível acreditar na Bíblia? Então Billy Graham disse: me desculpe, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que o homem ou a Terra tenham 6.000 anos. Aí então o repórter falou: Dr. Graham, que idade o senhor acha que a Terra tem? Ele respondeu: acho que a Terra é muito, muito velha. Essa foi uma ótima resposta. Acho incrível que tantas pessoas ainda não tenham lido Gênesis. Muitos cientistas que possuem grande conhecimento científico jamais leram o relato de Gênesis, nem sequer o leram objetivamente com seriedade. Há muitas pessoas que creem nas Escrituras, mas têm medo da questão da evolução. Elas nem procuram saber o que a Bíblia diz a respeito. Eu não sou cientista e não sei nada sobre evolução. Essa não é a minha área, não é o meu chamado. O que eu gostaria de propor é, uma vez que esse assunto sempre vem à tona, vamos ler o relato da criação de Gênesis. Não tenha medo desse assunto. Não fique pensando que você tem que defender Deus. Simplesmente leia o livro de Gênesis fazendo a seguinte pergunta: o que realmente há aqui a esse respeito? Tenha essa expectativa de que está escrito ali, do que o que está ali realmente é verdadeiro e que será confirmado por cientistas verdadeiros. Também precisamos fazer a seguinte pergunta: por que Deus falou tão pouco a respeito da criação? Bom, não é porque ele achasse que nos devia alguma explicação. Deus sabia que um dia chegaríamos à conclusão de que nós próprios precisamos de um ato de criação dentro dos nossos corações. Deus sabia que isso aconteceria conosco, assim como aconteceu com Davi. Depois que Davi cometeu um sério pecado, ele fez essa importante oração: Deus, mostra-me a verdade a respeito do meu homem interior. Quando Deus mostrou a ele a verdade sobre seu interior, Davi fez essa oração, na qual usou a palavra para. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. O que ele estava realmente dizendo era: Deus, se o Senhor não operar o milagre de criação no meu coração, eu vou pecar outra vez. Eu preciso de um ato de criação no meu interior. A resposta à oração de Davi é um novo nascimento. E Jesus fala sobre isso. Sim, Jesus estava falando quando afirmou: não te maravilhes se eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Você tem que nascer de novo. Precisa de um ato de criação. Quando os apóstolos comentaram os ensinamentos de Jesus sobre o novo nascimento, eles se referiram à criação. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E mais, somos criação de Deus e criados em Cristo Jesus. As pessoas que nasceram de novo experimentaram um ato de criação e, como resultado desse ato de criação, elas são criação de Deus. Eu creio que Deus deseja realmente que percebamos a nossa necessidade de um ato de criação dentro de nós. Você já experimentou esse novo nascimento? Pense nisso, hein? Bom, até o nosso próximo programa.
posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhem agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. É um privilégio estudarmos juntos a Palavra de Deus. Obrigado por você ter escolhido fazer parte dessa jornada espiritual junto conosco. No programa de hoje, gostaria de considerar o que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o nascimento ou começo da criação do homem. Lembre-se, o propósito do livro de Gênesis é nos dizer como as coisas eram, para podermos entender como as coisas são. Quando abordamos o assunto da criação da humanidade, estamos falando de nós mesmos. O que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o homem? Quando estudamos a criação do homem, o que aprendemos sobre a intenção e o propósito de Deus para o homem? Encontraremos respostas para essas perguntas porque acredito que é por isso que Deus nos fala da criação do homem no livro de Gênesis. Em Gênesis temos a seguinte descrição da criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o homem foi criado. Macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou e disse para eles: sede fecundos,